Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Feliz Dia dos Pais. Faltou muita gente hoje, né? Deve estar na casa da família, reunida. Mas graças a Deus estamos aqui. Amém? Deixa eu dar aqui um aviso muito importante. Hoje você já pode fazer o seu pedido da camisa Viva Jovem, tá? Cadê ela? Cadê ela? Micheline, fica de pé aí, por favor. Tá vendo aquela jovem lá? Lá em cima ali, ó. Isso. Daqui a pouquinho ela vai lá para frente, quando terminar o culto, e você pode fazer o seu pedido. A camisa tá aí, Washington? Coloca aí para os irmãos ver. Então você já pode fazer o seu pedido, tá certo? Vai custar apenas R$30, até porque a malha é melhor, tá certo? Por isso que é esse valor. Olha aí, ó. Então se você deseja adquirir a camisa para o evento que haverá no dia 30 de setembro, com o pastor Enoque, vai ser uma bênção em você que deseja. Hoje é o dia de fazer o seu pedido. Os irmãos ficam tudo aperreando, irmão, é quando? É hoje, irmãos, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, é hoje, pode fazer hoje, vá. Amém. É hoje, viu, Davi? Viu, Davi? É hoje. Isso. Amados, eu tenho uma palavra abençoada para compartilhar. Abençoada, mas antes, eu não posso deixar de agradecer a todos os irmãos que têm contribuído com a Igreja Batista Missionária da UR7 Várzea. Seja financeiramente, seja você lá no Braço Forte, mas eu quero louvar a Deus por sua vida. Você não sabe o quanto nós estamos felizes. Quando o pastor Carlos estava falando aqui, e dizendo assim, eu não estou defendendo o pastor, é porque não é fácil chegar aqui à frente e estar pedindo, irmãos. Sabe por quê? Porque por tantos maus exemplos que a gente vê por aí, infelizmente a gente acha que algumas pessoas pensam que toda igreja, todo pastor é do mesmo jeito. E eu sempre digo isso aí, irmãos, mau caráter tem em todo lugar. Tem dentro da igreja, tem na polícia, tem dentro da família, tem na igreja católica. Em todo lugar existem pessoas de mau caráter. Só que nós não podemos generalizar todos. Existem pessoas que são sérias e que têm compromisso com Deus. E uma das maiores provas que esta igreja ela tem compromisso com Deus, são 14 anos que eu pastoreio esta amada igreja, 14 anos, apenas 14 anos, tudo que nós temos é próprio, tudo que nós temos é próprio. Então depois que eu terminar a construção, eu preciso fazer uma reforma aqui, só a manutenção, preciso saber como é que vai esses ferros do teto. Eu preciso saber aí embaixo como é que vai essa galeria, porque essa galeria daqui de frente, tudo aí é perfil, e eu preciso saber como é que está. Eu preciso fazer um banheiro chique para as mulheres lá atrás, chuveiro, bem organizado, um espelho. Espelho não vou pensar sem espelho, porque senão as irmãs vão entrar e não vai sair mais, né? Então a gente precisa organizar direitinho, né? E rever algumas coisas que a gente precisa fazer, tá bom? Então a gente trabalha aqui com prioridade. Prioridade no momento é a UR7 Várzea. Então se você, depois que na verdade a gente construir, pode ficar tranquilo que eu vou chegar aqui com um relatório financeiro, dizer para vocês quanto nós gastamos, mais ou menos o que foi de doação, né? Materiais de construção. Eu quero deixar você todo informado, para que você realmente esteja ciente, porque você faz parte da igreja e você precisa saber para onde vai o seu dinheiro, tá bom? E digo mais, se você deseja, é membro da igreja, congrega conosco e deseja ver o relatório mensalmente, fala conosco, fala com a liderança, a gente te mostra o relatório, para onde é que vai, o que nós gastamos mensalmente, tudo direitinho. Aqui tudo é
transparente, ok? Transparente. Então, qualquer coisa pode nos procurar, tá bom? De uma coisa eu lhe garanto, irmãos, a melhor coisa que existe na vida de um cidadão é pôr a cabeça no travesseiro e dormir, tranquilo. Isso é o mais importante. Então, quero agradecer a Deus por você. Seja você que dá uma oferta de R$5, até uma oferta de R$10.000. Deus não contabiliza valores. Ele está olhando o desejo, a intenção do seu coração. Isso é o mais importante. Amém? Eu não vou estar na obra sábado, mas os meninos vão estar. Nem eu, nem o diácono André, nem o diácono César, que eu ia liberar, porque eu vou fazer um curso de casais. Eu quero trabalhar com família na igreja. Então aí, a gente que está na frente de obra, a gente precisa estar se aperfeiçoando, né? Alguns meninos vão fazer com a gente, para a gente poder ter um trabalho com casais aqui na igreja, em nome de Jesus. Mas a obra lá vai continuar, os irmãos vão fazer lá em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos estão felizes, diga amém. Amém. Pastor, o senhor está enrolando demais e não pregou ainda. Vamos lá, Lucas capítulo 24. De quem é essas águas aqui, hein? Essa aqui ninguém tomou não, vou tomar. Eu preciso aí mais uns 2 copos com água, tá bom? Lucas capítulo de número 24. Não é baseado no tema da festa de ontem dos homens não, tá? Ministrarei uma palavra rápida, porém muito objetiva. E eu tenho certeza que Papai do Céu falará ao seu coração. Amém? Lucas 24, a partir do verso 13. Nós vamos ler até o versículo de número 20, tá? Eu ia ler até o verso 35, mas ficaria muito extensa a leitura. E aí eu não quero ser enfadonho, mas possivelmente usarei no decorrer da mensagem alguns versículos após. Mas, por enquanto, só Lucas 24, do 13 a 20. Quem achou, diga glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Sentadinho mesmo, tá? Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Como era o nome da aldeia? Como era o nome da aldeia? Distante de Jerusalém, 60 estádios. O que é isso aqui, 60 estádios? Cerca de 12 quilômetros, ok? Verso 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Vou explicar isso aqui. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então, lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles pararam o quê? Mais alto, vamos lá. Eles pararam como? Olhe para o seu irmão e diga assim: eles estavam tristes, irmãos. Verso de número 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora a ocorrência destes últimos dias? Ou seja, você não está sabendo de nada? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, porém poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Amém? Até aí. Qual é o ocorrido aqui? Por favor, preste atenção. O que aconteceu aqui? Simples e objetivo, para a gente poder entrar no corpo do sermão. Jesus havia morrido. Depois da morte de Jesus, a tristeza se apoderou no coração dos discípulos.
deles decidiram ir a Jerusalém, a uma aldeia a caminho de Emaús. Quando eles estavam no caminho e começaram a conversar sobre o ocorrido, que ocorrido é esse? Sobre o que aconteceu com Jesus, sobre a morte, crucificação, etc e tal. No meio dessa conversa, quem é que aparece? Jesus. Jesus aparece e se encontra com ele no caminho de Emaús. E o próprio Jesus, observando que a tristeza governava o coração deles dois, Jesus pergunta assim: o que está acontecendo aí? Vocês estão conversando acerca de quê? O que é que está acontecendo? Pasme, o próprio Jesus aparece, faz uma pergunta, conversa com eles, e eles não conheceram que era Jesus. Se você parar para observar e tentar compreender, quando Pedro foi preso e a igreja incansavelmente começa a orar pela vida de Pedro, Deus atende a oração da igreja. Pedro sai da prisão, bate na porta de tal pessoa, eles atendem e alguém pergunta lá: quem é? Rapaz, eu acho que é Pedro. Peraí, você estava orando para Deus libertar Pedro? No caso aqui, Jesus se apresentou, começa um diálogo com eles, e eles não conheceram quem era Jesus. Rapaz, esse ditado não é bíblico, mas quem já ouviu? O pior cego é aquele que não quer ver, né? Mas por que eles não enxergaram? Irmãos, o desânimo estava tão real na vida deles, que agora eles estavam desacreditados de tudo e de todos. Porque, eu preciso da sua atenção, os caras estavam andando com Jesus 24 horas por dia, eles comiam com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles sentavam com Jesus para ouvir os seus ensinamentos, eles andavam de forma iguais, até mesmo nas vestes. Primeiro, até porque eles eram galileus. Apenas o único que não era galileu era Judas, porque ele era de Iscariote. Por isso que Judas chamava Judas Iscariotes, porque ele era de Iscariote, ele não era judeu. Mas a cultura judaica, eles se comportavam, se vestiam da mesma forma. Por essa razão, o próprio Judas, quando estava traindo Jesus, dá um beijo na face de Jesus, até porque já era início de madrugada, estava escuro, mas o beijo era para identificar, até porque eles andavam de forma iguais. Eles estavam acostumados a ouvir a voz do mestre, eles reconheciam Jesus pela voz. Mas quando o tempo foi passando, depois dos 3 dias apenas que Jesus está ausente deles, Jesus morre numa sexta-feira, é crucificado numa sexta, no domingo ressuscita. Olha como eles estavam, e olha o estado que esses camaradas estavam. Apenas 3 dias sem Jesus. Quando Jesus resolve aparecer e conversar com ele no caminho, eles agora não reconhecem quem é Jesus. Calma, eu vou explicar. Daqui a pouco eu vou provar que eles reconheceram. Mas depois que Jesus parte o pão com eles, conversam, etc e tal. Mas a princípio eles não reconheceram. Baseado nesta simples introdução para entrar aqui no sermão, eu quero dar um tema para essa mensagem. Não desanime. Olhe para a pessoa que está do seu lado
e diga aí para ela: não desanima, irmão. Isso faz parte da trajetória, irmãos, da vida cristã. Por mais que Jesus, ouça isso aqui por favor, por mais que Jesus estava ensinando, porque se você estuda a vida pública de Jesus nos 4 evangelhos, você vai ver que além de levar uma vida regada de oração, Jesus amava ensinar. E escute o que eu vou lhe dizer: Jesus nunca se preocupou para gastar tempo com multidões. As maiores mensagens do mestre foi para uma pessoa só. Olha o quanto Jesus prioriza o ser humano. Se você pega Nicodemos, João capítulo 3, história todinha, Jesus está conversando com Nicodemos. Se você vai no capítulo 4 do Evangelho de João, você vai ver que o capítulo todo Jesus conversa com a mulher samaritana. Se você vai em João 8, Jesus, o capítulo praticamente todo, tem uma conversa com aquela mulher pecadora. As maiores mensagens de Jesus foram para uma pessoa só. Então eu quero dizer com isso que o desejo de Jesus, o que ele mais amava, era poder sentar e compartilhar das revelações de Deus por meio de Jesus como profeta. Porque no seu ofício como profeta, ele veio justamente trazer as boas novas. Ele veio trazer a nova aliança neotestamentária para que o povo entendesse que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Agora escute, irmãos, no decorrer de toda a trajetória, não teremos uma vida tranquila. Pelo contrário, teremos decepções, sofreremos perseguições, seremos injustiçados, principalmente em uma época em que nós estamos vivendo, aonde a mentira passou a ser realidade. E escute o que eu vou dizer para você: quanto mais perto de Deus, quanto mais intimidade buscamos, quanto mais conhecimento buscamos, mais a fúria do inimigo vai fazer com que você se afaste cada vez mais dos projetos de Deus para a sua vida. Eu não sei se você já parou para perceber o que eu vou lhe dizer, mas você já parou para perceber que quando nós desejamos fazer as coisas de Deus, conhecer a Deus, viver uma vida de oração, viver uma vida de palavra, tentar dar exemplo, viver uma vida plena, é tanta coisa que surge no nosso meio, que a gente fica se perguntando: rapaz, eu não consigo entender porque tantas coisas acontecem. A turma lá fora faz o que quer, pinta e borda, e parece que aparentemente está tudo bom. Mas basta você tentar pelo menos agradar a Deus, irão com certeza alguém se levantar para tirar você do centro da vontade de Deus. De uma coisa eu lhe garanto, teologicamente falando de teologia, eu lhe garanto que possivelmente esses discípulos foram que menos assimilaram acerca do reino de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que quando Jesus está próximo a ser entregue às mãos dos pecadores para ser crucificado, Jesus, ele se revela de forma clara. Ele começa agora a dizer de fato o que iria acontecer com ele. Jesus usou muito por meio de comparação, parábolas. Mas quando Jesus está próximo de ser crucificado, ele começa a se revelar, literalmente dizendo: olha, o Filho do Homem, se tratando dele, será entregue às mãos dos pecadores. E aí ele começa agora a revelar tudo aquilo que iria acontecer com ele. Certamente alguém não estava prestando atenção. É como aqui. Será que todo mundo aqui está ligado no que eu estou pregando? Tem gente aqui que talvez está aqui no tempo, mas a mente está em casa, está no problema que vai resolver amanhã, estão vivendo situações que não estão conseguindo assimilar o que estamos ministrando.
E quem sabe como eu prego, só falta aqui desenhar e colocar aqui no telão para você entender. Mas esses estavam sem entender. Porque como é que os caras estavam dialogando acerca do que estava acontecendo? Jesus aparece e pergunta para ele, e eles falam para Jesus assim, vou traduzir aqui, será que o Senhor é o único que não está sabendo do que está acontecendo? O cara era Jesus. Era Jesus que estava conversando com eles. E agora eles expressam isso dizendo, será que o Senhor é o único que não está sabendo do ocorrido? Aí Jesus, assim como para tirar onda mesmo, Rafael, aí faz assim, me conte mais, fale mais um pouco aí. E os caras começam a conversar sem saber de fato quem era Jesus. O que eu quero ensinar aqui para você em poucas palavras? Eles estavam tão tristes, irmãos, desmotivados, que as dúvidas começaram a se apoderar da sua vida. Isso aconteceu com João Batista. João Batista estava para ser morto, chama os seus discípulos, os discípulos de João, e diz assim, ó, vai lá onde está Jesus, e pergunta para ele, se ele de fato é o Messias, ou se devemos esperar por outro. Os discípulos de João saem, e vai de encontro a Jesus. Quando chegam lá, começam a perceber e a ver que Jesus estava fazendo milagres. E aí depois que Jesus faz a obra que deveria ser feita, os discípulos de João vão até a Jesus e agora perguntam, olha, João Batista, não sei se você sabe, João era primo de Jesus. João era primo legítimo de Jesus, e cheio do Espírito Santo. Isso você pode ver lá quando Isabel e Maria se abraçam, João Batista no ventre de Isabel, eles eram primos. E agora imagina, o cara era primo legítimo, já tinha visto batizado o próprio primo nas águas, e agora para morrer tranquilo ele pergunta se deveria esperar outro ou se de fato era aquele. Olha a resposta de Jesus para João. Diz a João que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam. A única resposta foi essa. Mas o que eu quero ensinar aqui para você é que as dúvidas às vezes fazem parte da trajetória cristã. O que nós não podemos perder é o nosso alvo, a nossa fé. O que nós não podemos perder é a motivação e a perseverança. O que nós não podemos perder é que Ele fez uma promessa, e que independente do que aconteça, Ele ainda está no controle de todas as coisas. Com dúvidas ou sem dúvidas, permaneça no centro da vontade de Deus. Vai nessa tua força. Não desanima. Geram dúvidas, faz parte. Porque há momentos que isso irá acontecer conosco. Teremos dúvidas da nossa chamada. Teremos dúvidas se estamos no lugar certo. Teremos dúvidas se de fato Deus separou aquilo para a minha vida. Isso faz parte. Mas não perca a sua fé. Porque quem prometeu para você não foi o pastor Leonardo, foi Jesus. E se Ele prometeu, pode ficar certo, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Você precisa manter a tranquilidade. O verso 13, irmãos, fala literalmente de desânimo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém,
a 60 estágios, ou seja, aproximadamente 12 quilômetros. Eles estavam dispostos a andarem, mas eles iriam dialogando um com o outro. Era tipo assim: rapaz, eu nunca imaginei que ia acontecer isso. Eu pensava que era outra coisa. Mataram o nosso mestre. Quem vai nos ensinar agora? E a promessa que ele fez aos seus discípulos? E o revestimento de poder? O que será de nós agora? Todos nós que estamos aqui, irmãos, teremos dúvidas na trajetória da nossa vida. Mas deixa eu dar uma ordem para você, em nome de Jesus. Com dúvida ou sem dúvida, continua andando. Outra coisa que mover o coração dele de tristeza, a cegueira espiritual. Irmãos, Jesus disse assim: um cego não guia outro cego, irmão. Só quem não compreende e entende que a palavra cada dia se cumpre, aqueles que estão cegos espiritualmente falando. Porque eu vejo a cada dia nas reportagens, em tudo que você possa imaginar. Irmãos, eu sou pastor, eu tenho amigos pastores, os pastores mandam para mim mensagens, coisas que estão acontecendo, até porque a gente precisa saber. A gente precisa saber. Eu não sei se você sabe disso, mas já estão tentando aprovar aí que os pastores, o crente, eu e você, não vamos poder mais expulsar demônio, porque fazem parte de uma entidade, e que eles fazem o bem, e se você fazer isso, você vai receber processo. Imagina aí, irmão. Você sabe que na Bahia foi proibido dizer: Jesus tem um plano na sua vida, aceite ele. Quando eu vejo essas coisas acontecerem, ao mesmo tempo vem a preocupação, porque eu sou pastor e eu sei que no meu rebanho existem pessoas que ainda estão caminhando, mas também vem uma alegria em grande, enorme. Eu vou explicar isso para você. Sabe por quê? Porque eu sei que a igreja vai crescer cada vez mais. Sabe qual foi o período que a igreja mais cresceu? Quando tentaram persegui-la. Mas me preocupam por causa de alguns crentes despreparados, que não conhecem a Bíblia, que não têm intimidade com Deus, que não buscam um relacionamento com Deus, e passam a dar ouvido aos homens que não têm nenhuma intimidade, que passam a fazer coisas que acham que vai trazer benefícios para a sua vida, e esquece do compromisso que nós temos com Ele. A cegueira espiritual mata. Os 2 discípulos não conseguiram reconhecer quem era Jesus, mas na verdade estavam cegos pela tristeza, diante de todo o sofrimento que passaram vendo Jesus ser crucificado. Por isso que de vez em quando eu falo muito aqui, irmãos, e eu preciso repetir isso. Precisamos ter os olhos que Eliseu teve quando os sírios arrodearam a Samaria. A gente precisa deixar a cegueira de Geazi de lado e passar a ter visão de Eliseu. Geazi só enxerga o que está diante dele, Eliseu enxerga o que está depois da situação. A Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista. Entenda, irmãos, se as coisas cada vez mais estão apertando e piorando, é sinal que a Bíblia está alertando a igreja. Mas fica tranquilo, que antes do arrebatamento haverá um avivamento para a igreja brasileira. E escute o que eu vou dizer para você: independente do que aconteça, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro não irão negar o nome de Jesus. Abra a sua vista, espiritualmente falando, nesta noite, e comece a ver coisas que você nunca mais viu. Elias olhou e disse: eu vejo uma pequena nuvem, no tamanho da mão de um homem.
para quem olhou para aquela nuvem, no tamanho da mão de um homem, jamais imaginaria que iria chover. Mas se Deus disse que ia chover, não importa o tamanho da nuvem, basta olhar com os olhos espirituais, porque a chuva vai começar a descer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Olhe para o irmão da direita e da esquerda e diga para ele: abre os seus olhos espirituais. Observação nessa característica aqui. Cuidado para o inimigo não cegar a sua visão. E você está estacionado, e cada vez mais se estaciona, e cada vez mais você regride, e cada vez mais você recua. Todo mundo está vendo que está acontecendo algo com você, só você não está enxergando. Isso é sinal de que você está cego, espiritualmente falando. E eu quero levar uma palavra profética para a sua vida, mediante o que está escrito: desperta tu que dormes. Está na hora de tirar essa venda dos olhos e começar a enxergar o reino de Deus para a sua vida. Deus não libertou nenhum de nós para ficarmos aqui sentados apenas sem fazer nada. Descubra o propósito de Deus para a sua vida. Está na hora de você dizer: Deus, me revela o que tu queres que eu te faça. Sai desta dormência, abre esses olhos e deixa Deus fazer aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. Jesus se apresenta, conversa com eles, e os caras estavam tão cegos que disse: tu não está sabendo o que está acontecendo não? Rapaz, será que só você não sabe? Tá, me conta mais aí, por favor. Era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus. Sabe outra coisa que move o coração de tristeza? Conversas que não edificam. Isso é muito sério, irmão. Irmãos, está aqui dentro do contexto, eu vou provar para você. O que eles estavam conversando não estava sendo edificante. Sabe o que Paulo fala no livro de Coríntios? As más conversações corrompem o bom costume. Fica perto dessa pessoa que só fala desgraça e tu vai ver o teu futuro. Fica perto dessa pessoa que só sabe difamar, que tu vai ver o teu futuro. Acompanhe comigo o versículo 14 e 15, ou então só escute. Iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceu, ou seja, o episódio do sacrifício de Jesus. E aconteceu que enquanto estavam conversando e discutiam, o próprio Jesus, olha o texto dizendo aqui, ó, o próprio Jesus se aproximou perto deles e perguntou assim: vocês estão falando a respeito de quê? E os caras nem sequer pararam para dizer assim: olha ele, é Jesus, ele ressuscitou. Irmão, olha como as más conversações prejudicam a vida daqueles que querem crescer. Irmãos, quer andar comigo? Fique à vontade. Agora, de uma coisa eu lhe garanto: vai andar comigo para voar como águia. Como galinha que só olha para baixo, não. Se eu ver que tu estás querendo me levar com a mesma visão da galinha, bye bye. Deus te abençoe. Porque se eu não tiver maturidade suficiente
para ouvir determinada situação, eu vou ser contaminado. E sabe o que vai acontecer? Vai amontoar sujeira no meu coração. E quando está aqui, irmãos, ainda está assim. Mas quando desce para aqui, é problema sério. Levemente pergunte para 2 ou 3 aí, por favor. O que você ultimamente tem escutado? Pergunte. Porque se é eu aqui, esse buguelo aqui, se é eu no caminho de Emaús, a primeira coisa que eu quero dizer para ele: tenha vergonha na cara, rapaz. Se ele falou que ressuscitou, ele vai ressuscitar. E quando ele aparecesse pela voz, dissesse assim: o que é que está acontecendo aí? Eu ia olhar e ia dizer assim: é Jesus. É Jesus. Eu conheço a tua voz. Até porque a tua palavra diz que as ovelhas escutam e conhecem a voz do seu Senhor. Esse é Jesus. Mas ele não. Ainda disseram: só tu não sabe o que acontece. Tu é da onde? Jesus, macaco velho, olhou e disse: fala mais um pouquinho aí. Quem você anda escutando ultimamente? E tem gente, irmãos, que não tem sonhos como você, que não projeta algo positivo como você, que tem metas a conquistar no futuro, e quando você compartilha o teu sonho, é o primeiro a querer colocar o pé e dizer: está sonhando demais não? Isso é muito difícil, isso, aquilo, outro. Rapaz, cuidado, bota esse povo para bem longe, irmão. Começa a andar com hoje quem tem visão de águia, porque você vai voar longe e vai alcançar os seus objetivos. Estou terminando. Eu falei da característica número 1, citei os subpontos, e agora eu vou falar da característica 2, que eu já vou terminar. A primeira eu falei de um coração entristecido. Segundo, você precisa buscar a motivação para reacender essa chama que foi apagada. Toda atenção é pouca aqui. Você precisa buscar a motivação para reacender essa chama que foi apagada. Escute isso aqui. O coração pode ser comparado a umas brasas numa fogueira, que ao ser aquecida, uma vez a brasa ajuda a esquentar as outras. Isso nos ensina sobre como aquecer e conservar o coração aceso. Irmãos, quem já assou aqui milho em fogueira? Levante a mão. Eu já. Vai dizer que você... Aí quando eu levanto a mão, todo mundo levanta, né? Quem já assou milho aqui em fogueira? Eu muito. Ah, agora, né? Não é pecado não, irmão. Pode assar. Aí, viu, Carlos? Ele pensava que era pecado, tá vendo? Observe que quando você vê aquelas brasas, olha aqui para mim, aí você começa a afastar elas. Daqui a pouco, com um certo tempo, vão se apagando. Entendeu aqui? Vai se apagando, se apagando, se apagando, até se apagar. Mas se vocês juntam elas aqui, ó, olha para cá. Você juntou. Juntou. Tudo isso aqui é brasa. E tem alguém que faz isso aqui, ó. Entendeu aqui? Acende. Quando ele percebe que mesmo abanando, mas não tem a mesma resistência lá, aí ele começa a botar mais lenha. Entendeu aqui no mistério? Aí vai fazendo isso aqui, ó. O que eu comparo com isso aqui? Não existe crente em casa. Não existe crente sem vir à igreja. É preciso esse momento aqui, ó, para a gente começar a aquecer uns aos outros, para que o pastor ou o pregador, quem quer que esteja na frente da obra, comece aqui a mandar palavras, incentivar, para que o seu coração permaneça acesa na presença de Deus.
coisas que faz aquecer nosso coração é a palavra. Ouça o que é que Jeremias 23, 29 diz. Não é a minha palavra como fogo. E aí ele continua. Diz o Senhor, como martelo que esmiuça a penha, fogo aquece. Repita comigo. Fogo aquece. Mais uma vez. Fogo aquece. Diga, palavra gera vida. Mais uma vez. Palavra gera vida. Agora diga assim, se alimente da palavra de Deus. Vai aquecer novamente o seu coração. Palavra. Para que eu possa ter essa motivação reacesa, eu preciso ler a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Falei aqui quinta-feira. Deus pegou Ezequiel, está lá em Ezequiel 37, em casa valeu o que eu estou falando aqui. Confirme lá. Eu sempre digo, Igreja Betesda, seja uma igreja beriana. Sabe o que é isso? Analise tudo que se prega. Não escute por aí e dê credibilidade sem analisar não. Até que seja eu. Analise o que eu estou pregando. Isso é um direito seu. Capítulo 37 de Ezequiel. Deus pega Ezequiel e leva para o cemitério, irmão. Vale de ossos secos. É o cemitério, tá, gente? É porque a Bíblia está querendo ser chique. Entendeu? Vale de ossos secos é o cemitério. Deus pega Ezequiel e pergunta assim para ele: Ezequiel, esses ossos pode reviver? Passou a reviver, sabe por quê? Porque ele externou a palavra. Deus falou assim: profetiza. É a palavra. É a palavra. É a palavra. A palavra gera vida. E vai reacender o seu coração. Como anda o teu coração, rapaz? Você dá desculpa para mim? Você dá desculpa para sua esposa? Você dá desculpa para sua família? Você dá desculpa para todo mundo? Mas Deus sabe o tempo que você tem disponível para buscar a Ele. Você pode me enganar. Vai para a igreja, porque não foi? Rapaz, eu tive um compromisso, não deu para ir, e etc e tal. Mas Deus, você não engana não. O que eu peço a Deus nessa noite, para você se erguer novamente, é que você tenha sede e fome da palavra de Deus para a sua vida. Porque é isso aqui, ó, irmão, que mantém o cristão de pé. É a palavra. Segundo, oração. Uma das coisas que me faz reacender a chama novamente no coração é a oração. Guarda essa frase aqui e anote se quiser. A oração é a respiração da alma. Repita comigo isso. A oração é a respiração da alma. E literalmente você não é obrigado a estar o tempo todo lá de joelhos, não. É importante sim. Mas você pode orar no carro, está trabalhando, ora. Eu amo fazer isso quando eu estou no trânsito. Subo o vidro do carro, ligo o ar, boto o louvor. Irmãos, quando eu menos espero, orando, já estou chegando onde eu quero. Agora você fica dentro do carro, sangue de Jesus. Rapaz, olha que miserável, parou o carro na frente. Olha que trânsito terrível. Eu não tenho paciência não. Aí buza, bi, sai da frente, rapaz. Fecha o vidro do carro, irmão. Tranquilidade. Começa a se conectar com aquele, ó. A hora vai passar. O Espírito Santo vai tranquilizar o seu coração. Você vai chegar no seu destino e vai estar cheio da graça de Deus. Aí a gente pega aqui, irmãos.
E a gente vai ler sobre a história de Jesus. Aí a Bíblia diz assim: ao atardecer, nem chegou na noite, Jesus se retira para ir orar. Aí Marcos diz assim: ao anoitecer, Jesus sozinho decide orar. Mateus diz: e altas horas da madrugada, Jesus se levanta para orar. Aí Lucas diz assim: e ao amanhecer, Jesus vai buscar a presença do Pai. Sabe por quê? Porque ele sabia que a oração era fundamental para manter a chama do seu coração acesa. E a maior prova disso, já estou terminando, segura. E a maior prova disso é que Jesus, quando está no Getsemane, irmãos, no jardim de pressão, Jesus está orando ao Pai, clamando a Deus, porque como na sua humanidade, ele estava sentindo de fato uma angústia muito grande. E aí ele começa a orar intensamente. Diz a Bíblia que o seu suor se torna como gotas de sangue. E ele começa a orar. Sabe o que acontece? Deus envia um anjo. Irmãos, a Bíblia diz assim, que Deus enviou um anjo para confortar o coração de Jesus. Mas ele não deixou de orar. E isso reacendeu novamente a chama no seu coração. Porque depois de tudo aquilo ali, ele diz assim: Pai, mas que seja feita a tua vontade. Crente que tem a chama acesa no seu coração, passa por todo o processo, mas não perde a chama que está no seu coração. E eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que o Espírito Santo nesta noite reacenda no seu coração, para que você tenha amor por vidas, queira ganhar alma, sua família, seus amigos de trabalho, de faculdade, que você suba no ônibus, no metrô, vá na rua, na frente da sua casa, onde você estiver, fale do amor de Deus, pregue o Evangelho. Isso é uma das maiores características de que a sua alma, o seu coração está acendido, e que está sendo gerado no seu coração um verdadeiro avivamento. Nesta noite Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: não desanima, está na hora de recomeçar.